Fala, galera da engenharia, Edu Cavalcante por aqui. E atendendo ao pedido de vocês, a gente está hoje de forma virtual junto com o Vinícius Marquesi, que é o presidente do CREA São Paulo, para discutir sobre a PL, né, o projeto de lei 3081 de 2022, que tem como um objetivo tirar a regulamentação de mais de 34 profissões, dentre elas a de nós, né, engenheiros. Fala, Vinícius, tudo bem? Fala, meu filho, beleza? Quanto tempo? Pô, Quanto tempo? tamo aí, né? Meu amigo Eduardo Cavalcante, amigo de longa data, né? Amigo de caminhada, de jornada, de debates, de Exato. discussões, de críticas e ajustes aqui, né? Toda vez que vocês precisarem, você pode contar com a gente, ainda mais numa iniciativa dessa tão importante do ponto de vista assim, do debate ser muito importante para a gente esclarecer o quanto, né, isso é prejudicial não só para nós profissionais, para a engenharia, para a geologia, né, as geociências gerais, a agronomia, mas quanto isso pode ser muito prejudicial para o cidadão. Então, esse é o objetivo aqui dessa conversa. Show de bola. Obrigado por aceitar o convite de forma tão rápida, né? A gente Imagina. noticiou isso na semana passada e teve muita repercussão. O pessoal pediu para que o CREA se posicionasse, né? Alguns dos conselhos. E aí, prontamente, no domingo mesmo, a gente se falou e a gente marcou esse bate-papo para que a gente possa gerar debate e esclarecer, né? Primeiro, Vinícius, eu queria que você contasse para a gente, né? Explicasse um pouco para a gente o que é exatamente a PL 3081 de 2022. É um projeto de lei, né, que foi ali proposto por um deputado federal, que é lá, e aí já começa, acho que, a grande ponto de esclarecimento do seguinte, né, os conselhos profissionais, o CREA São Paulo, aí falando especificamente para a nossa classe da Engenharia, Agronomia e Geociências, nós somos regidos por uma lei federal, né, no nosso caso, a 5.194 de 1966. Né? Então, nós obedecemos a lei. Se a gente sai da lei no país, você sabe o que acontece. Né? Quando você sai da lei, você responde por ultrapassar o limite legal. Então, é isso que determina as ações, as funções, a finalidade do CREA São Paulo. Né? E a nossa lei, no caso, ela é muito clara. Né? Ela estabelece qual é a função do CREA São Paulo, que é fiscalizar o exercício profissional. Nós não fiscalizamos o profissional, o exercício profissional. Mas antes disso, tem exatamente o porquê e qual o objetivo desse projeto de lei proposto pelo deputado federal do Novo, Thiago Mitrô, que foi candidato a vice-presidente na chapa do Novo e não é mais deputado federal. Eu acho que vale também de falar disso, né? Porque muita gente tem medo desse projeto de lei. Ele realmente andar e vir ser aprovado. Então vale nós tocarmos nesse assunto. Mas desregulamentar a profissão. Esse PL 3.081, né, 3081, ele tem o objetivo de desregulamentar profissões, né, entre elas engenharia, agronomia, geociências, porque ela revoga essa lei que eu falei para você, a 5.194. Então a lei para de existir, nós não temos mais uma regra, né, não temos mais ali um ato normativo, uma norma legal que nos obriga a exigir profissionais, né, que estudaram, como nós estudamos, à frente das atividades técnicas. Quando você não precisa mais exigir, você não tem mais um conselho profissional, qualquer um pode estar à frente de atividades técnicas. Você não precisa ser mais nem responsável, nem habilitado, que é hoje a nossa função. Né? Mas por que existem profissões regulamentadas, Du? Porque são profissões que incorrem risco à vida. Né? Então, o que a União fez lá atrás? Né? Foi o decreto, ele é de 1933, no caso nosso, mas quando a União ela não consegue proteger as pessoas ali diante de situações, no nosso caso, profissões que incorrem em risco à vida, porque a segurança é função do Estado, né? Ela, como se, falando aqui de uma maneira mais simples, terceiriza essa função. Então, para eu não precisar criar uma polícia da engenharia, o que fizeram? A gente criou o Conselho Profissional, que não recebe recurso da União, tá? Não vem nada da União para cá, a única fonte de arrecadação é por meio de anuidades de pessoa física e jurídica, né? E você tem a responsabilidade de exigir à frente das atividades técnicas no estado de São Paulo, no caso que era São Paulo, um profissional habilitado e responsável por cada atividade dentro de todos os segmentos da engenharia, da agronomia e das geociências.
que são as profissões nossas. Então, resumindo, Sim. nós temos essa função de exigir, né, porque nós temos uma lei federal e esse projeto de lei, ele quer revogar essa lei, ou seja, a gente para de ter a ferramenta para exigir, ou seja, a gente não tem mais a necessidade de profissionais, por isso que o Estadão também foi muito contente na matéria, falou assim, ó, é o fim dos diplomas. Porque para que você vai estudar engenharia se você não precisa mais, né, ser habilitado para exercer sua função? Ou seja, então, a grosso modo, resumindo, qualquer um que quiser, caso isso passasse, não, eu acredito que não vai passar, mas caso isso passasse, esse projeto passasse, fosse aprovado, qualquer um, independente da graduação, poderia exercer alguma das áreas de profissão, da engenharia, agronomia e geociências. Basicamente isso. E as outras 34 profissões que estão englobadas nesse projeto de lei, que vem tirando toda a regulamentação. Mas por que é muito importante também, por que a gente consegue exigir? Porque são profissões regulamentadas. Profissões regulamentadas são profissões geralmente que incorrem risco à vida, né? Por isso que há essa necessidade de ter um conselho profissional, que não é necessariamente para atuar em prol do profissional. O conselho profissional, sim, nessa lei que eu falei, na 5.194/66, ele tem ali bastante claro a função e a finalidade do porquê fiscalizar, para proteger a população. Tá? Porque, como eu disse, a União, o Estado tem essa função, cria, por meio de autarquias, né, da administração indireta, essa ferramenta para proteger as pessoas. Né? Então, esse é o ecossistema, ele é formado por essas ferramentas. Mas, sim, resumindo, que nem você disse, quando você tira isso, basicamente qualquer um pode exercer qualquer profissão. Eu não sei, eu li com relação à finalidade das profissões, mas eu não sei, por exemplo, se a medicina está nesse aí. Provavelmente não. Porque não. Na visão de uma pessoa como essa, ele acha que incorre risco à vida apenas medicina. Fala, peraí, medicina é verdade, eu estou com um problema no coração, eu não quero ser operado por um engenheiro mecânico. Entendeu? Então deixa a medicina fora disso, né? Porque medicina incorre risco à vida, mas engenharia não. Prédio não cai, não mata gente, caldeira não explode, né? Exatamente, qualquer um pode fazer isso. O parque de diversão não precisa de engenheiro, porque qualquer um pode montar um parque de diversão, entendeu? Então o agronegócio, qualquer um pode manejar ali os defensivos, porque realmente a gente não come nada que vem do agronegócio, né? Do agronegócio. Então, pô, se colocou... se errou na dose do defensivo ali, tá tudo certo, ninguém vai comer mesmo, entendeu? Então essa é a visão, às vezes, errônea de pessoas que propõem se regulamentar uma profissão que pode afetar tanta gente. E engraçado que ele propôs esse projeto, né, logo no dia 21 de dezembro, se eu não me engano, prestes a finalizar o mandato dele. Então, assim, jogou a bomba e saiu correndo. Basicamente foi dessa maneira que eu interpretei. Exatamente, aí às vezes a gente precisa também entender, né? E aí é muito bacana, porque a gente também, se a gente for aqui atuar de acordo com todas as situações, né, que geram polêmica, ou que às vezes podem trazer ali mais holofote e até às vezes uma visão não tão coerente das coisas, né? A gente fica só aqui atuando de acordo com pautas polêmicas, e aí qualquer um que queira chamar atenção, como que eu acho que foi o caso, né? Você propor um projeto de lei, né, no dia 21 de dezembro, no fim de mandato, onde você desregulamenta 35 profissões, sem o mínimo debate com relação à importância dessas profissões, sem a mínima consulta com relação a... E aí eu tô fazendo aqui, tô ampliando o debate, não tô jogando só em prol da nossa classe. Mas, pô, tem várias profissões aí que são muito importantes, né? Que nem sequer foram consultadas com relação à atuação, a resultados, à importância, e o projeto a gente fica sabendo depois que ele protocola. Então, ele, como parlamentar, né, como um representante, ele foi eleito por Minas Gerais, mas como um representante ali na Casa de Leis, né, no Congresso Nacional, poderia ter aberto esse debate até para contribuição, né, para esclarecer pontos de dúvida e não simplesmente propor essa regulamentação de 35 profissões. É loucura, né? Eu sou totalmente contra, e Sim. até o próprio CREA São Paulo publicou uma nota, né, também se posicionando contra esse projeto de lei. Agora, existe alguma chance real
de esse projeto ser homologado, ser aprovado? É muito difícil, né? Para você aprovar um projeto de lei não é simples, né? No Brasil, e aí acho que o Congresso ele tem uma função muito importante, né? Porque você aprovou, ele foi proposto pela Câmara dos Deputados, depois de passar por todas as comissões e o plenário da Câmara, teria que ir para o Senado também ter o mesmo debate. Se há alguma alteração na lei, ele precisa voltar para a casa de origem, né? Que é a Câmara dos Deputados, né? E aí sim ir para a sanção presidencial. Então é um trâmite que ele não é rápido e nem é simples, né? E aí são os momentos que a gente tem a chance realmente de contribuir, de se posicionar como entidade, né? Os profissionais têm a chance, mas eu acho que assim há uma chance muito pequena de um projeto como esse, como ele está proposto, ele realmente chegar à sanção presidencial. Tá, eu também acho bem difícil. Inclusive, foi aberta uma votação pública, né? Que hoje é dia 10 de janeiro, o dia que a gente está gravando, Exato. mas Dia no 10 de dia janeiro. 7, no dia 7, que foi no domingo, a gente estava com 97% de votos contra. Tá? Então, eu acho que seria o primeiro passo passar nessa votação pública, né? E a gente já viu que não vai passar. Então, Isso Du, é muito importante, tá? Isso que você está tocando. Porque, assim, uma das funções nossas aqui, né, à frente do CREA São Paulo, do CONFEA, do Conselho Federal, do Joel, que é presidente, é fazer essa gestão política de iniciativas como essa. Né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, Vinícius, mas pô, você está indo lá para Brasília conversar com um deputado, né? Você está preocupado com a política, ao invés de ir na obra fiscalizar? Pô, a gente tem aqui a fiscalização, né, que atua, e os números da fiscalização, você sabe, você acompanha de perto. sim, A gente vem batendo aí recordes atrás de recordes, e 2023 a meta é ousada também. Mas por que a política é tão importante para nós? Porque se a gente não tiver ninguém que nos defenda, né, ou um representante lá, né, que seja nosso, né, que tenha o compromisso com a classe, projetos como esse, se eles realmente tramitarem e chegarem à sanção, eles são muito prejudiciais para a classe. Porque lá no Congresso a gente sabe onde se decide as regras que a gente cumpre aqui. Entendeu? sim. Então, realmente, a gente precisa ir lá mostrar para esses representantes, né, para esses deputados, o quanto, às vezes, uma decisão deles pode afetar aqui não só a profissão, mas a população. E quando se coloca uma consulta como essa, né, a gente brinca, é um termômetro do deputado. Né, ele vê, se ele tiver, porque o deputado, ele também depende de votos e de apoio. Sim. Se ele tiver ali um apoio muito forte para continuar, a gente realmente vai ter dificuldades para parar um projeto desse, porque ele vai falar assim, meu, tem muita gente apoiando isso aqui. E se ele tiver também a classe se posicionando contra, o próprio deputado, politicamente, ele vai fazer uma leitura, falar, meu, isso aqui vai me dar um prejuízo político, eu não vou correr. Né? Exatamente. Então é muito importante quando nós nos posicionamos contrário ou favorável a projetos de leis que estão nessa fase inicial, que há essa consulta pública. Na verdade, é uma consulta pública, a gente brinca. É um termômetro. Se aquilo ali for favorável, o deputado fala assim, pô, eu sou favorável. Ah, se eu sou contrário, se aquilo ali nesse termômetro for a posição for contrária, ele vai ser contrário. Mas convenhamos, um projeto de lei desse ter sido proposto bem no final de mandato, né, de um deputado que foi candidato à vice-presidência, ser jogado um projeto desse, o projeto provavelmente não vai passar, porém o nome dele está sendo projetado, né? Muita gente está falando o nome dele, então talvez tenha uma estratégia política aí por trás. É muito válida essa análise sua, Du, muito mesmo, cara. Às vezes, nós, né, como cidadãos e como profissionais, a gente dá, às vezes, o que atores políticos como esse eles querem. Porque político, ele vive da visibilidade, né, e da mídia, não tem jeito. A política é assim que funciona, não é uma crítica aqui, eu não estou falando nem a favor nem contra. Mas essas leituras sua, ela é muito madura com relação a situações como essa. Você deu todos os pontos. Você falou, está terminando o mandato, né? Propôs um projeto que, assim, sem consulta nenhuma, simplesmente foi lá e protocolou a desregulamentação de 35 profissões, que impacta quantas milhões de pessoas, né? Não só profissionais, mas como cidadãos. E termina o mandato, talvez, né, aqui, essa análise é muito válida, mas talvez
é só a publicidade e manter o nome em evidência, que essa evidência é dada por nós, entendeu? Nós estamos aqui debatendo um projeto de lei que tem um caminho muito difícil, o próprio propositor não estará mais no Congresso, e isso fica dando repercussão, tá lá no Estadão sendo discutido, tá aqui, tanta gente falando, e às vezes a gente dá esse holofote que era o objetivo inicial, né? O Ibope. Exatamente. Mas a discussão é muito válida, eu achei muito importante a gente poder bater esse papo, justamente não só você como presidente do CREA, né, representante do CREA São Paulo, mas como profissional da classe também. Você já teve uma jornada aí na engenharia há muitos anos, e você como profissional. A gente sabe que se isso passasse seria prejudicial, mas gerou um burburinho muito grande no mercado, muita gente falando, nossa, estudei 5 anos ou mais para ter o meu diploma invalidado. Eu aqui me comprometo, eu acredito que a gente não combinou nada antes, mas eu acredito que você também está junto comigo, a gente está junto nessa. Caso isso vá para frente, que eu acredito que não, mas caso isso vá, a gente vai lutar até o fim para barrar isso. Não pode, não faz sentido. É prejudicial não só para nossa classe, mas como para a sociedade como um todo. Perfeito. Você é um cara que você está próximo, você conhece, você começou a enxergar muito o CREA e o sistema como uma ferramenta que pode ser muito útil para o profissional, que precisa melhorar muito, precisa, mas sem ela, nós profissionais que estudamos ali, que dedicamos bastante tempo da nossa vida para nos capacitarmos, para assumirmos a responsabilidade à frente de projetos, né? Perder essa ferramenta, não ter essa ferramenta, porque alguém acha que essa ferramenta é uma burocracia simplesmente, é muito ruim para nós profissionais e para a sociedade, que é o verdadeiro objetivo de conselhos profissionais como o CREA São Paulo, é proteger a população, né? Por meio da fiscalização, né? E aí é muito foco nosso e de todos os profissionais que estão acompanhando, que vão assistir esse vídeo, né? Hoje, a gente tem no país, em média, 80% das atividades técnicas que precisam de um profissional, do engenheiro, do mecânico, do engenheiro eletricista, do engenheiro civil, 80% não tem profissional, né? A civil, ali, às vezes, elas confrontam muito os arquitetos, mas não tem nem arquiteto, nem engenheiro à frente de 80% das obras do país. Então, qual que é a nossa luta diária aqui, Du? Achar essas obras que estão sem profissionais e a fiscalização do CREA ir lá e exigir, falar, você precisa contratar um engenheiro aqui, né? Porque não é uma questão ali de ter um engenheiro ou não. A obra que tem engenheiro, putz, é isso que a gente faz. Ó, você tem engenheiro, beleza, tá ok. Ó, você tá aqui, tem uma obra de engenharia civil, você tem um engenheiro civil responsável, beleza, mas ali não tem. Ó, eu preciso do engenheiro aqui. Essa é a função do CREA, né? Achar esses espaços que, obrigatoriamente, por lei, nós temos que exigir um profissional e exigir a presença de um profissional, né? Sim. Os profissionais como um todo, eles não têm essa visão do conselho, né? Eles não... eu fui ter essa visão há 3 anos atrás, quando a gente começou a se conectar, quando eu comecei a frequentar o conselho e entender que ali é a extensão do meu escritório, que ali é a extensão da minha profissão. O conselho, o prédio onde você está, os outros prédios das unidades do CREA espalhadas pelo Brasil, eles são extensão justamente da nossa profissão. Então, eles garantem aliás, tentam garantir que a nossa profissão, que os projetos que são executados, que necessitam de um profissional capacitado, que eles tenham um profissional. E é muito difícil fiscalizar, a gente sabe, mas os números estão aumentando bastante. Parabenizo você, à frente do CREA São Paulo, pelos números expressivos. O CREA não tem o objetivo... Eu estou falando totalmente fora, tá? Porque eu não estou dentro do conselho, mas o CREA não tem o objetivo só de recolher a anuidade, recolher a RT, como muita gente acha. O CREA tem uma responsabilidade muito grande para com a sociedade. Exatamente. É como se fosse a polícia da profissão, mas para exigir profissionais, não contra o profissional. Não é o fiscalizador do profissional. É essa imagem que a gente precisa tirar. Na verdade, eu procuro lugares onde não tem profissional e exijo, né? Essa é a função. A estrutura toda, ela funciona para isso. É uma estrutura robusta. A gente está em 186 cidades. São quase 800 colaboradores que trabalham dia e noite para que isso funcione.
Lembrando, a gente precisa melhorar muito, a gente precisa realmente gerar mais valor para o profissional. Nós temos N iniciativas de capacitação acontecendo, projetos novos chegando, projeto novo, depois eu vou te convidar para conhecer em off, para que você seja um dos porta-vozes desse projeto, né? Mas o objetivo aqui é total, né? Chegar até o profissional e gerar valor para o profissional por meio de iniciativas que a gente pode. Lembrando, eu tenho essa limitação legal. E aí, eu acho que é um ponto muito interessante, né? Enquanto deputados como esse propõem a desregulamentação, nós temos que buscar, por meio de uma organização, por meio da nossa força, deputados que enxergam, né, a profissão como uma ferramenta útil para a sociedade, importante para a sociedade, para que atualizem nossa lei. A nossa lei é de 66. Ela funciona, mas ela nunca foi atualizada, por falta de representantes nossos que pudessem atualizar a lei, né, para que a lei possa nos ajudar a fornecer mais valor para o profissional. Vou te dar um exemplo. Né, tem um parágrafo da Lei 5.194 que fala que parte da arrecadação proveniente das multas do Conselho podem ser destinadas a projetos de aperfeiçoamento profissional. O que é aperfeiçoamento profissional? Capacitação, né, valorização profissional. Parte da arrecadação proveniente das multas. Hoje, o orçamento do CREA São Paulo, menos de 2% é proveniente de multas. Né? Ou seja, o CREA não multa ninguém. O CREA ele é um orientador e o dispositivo da multa é quando realmente a gente precisa utilizá-lo e a gente multa, não o profissional, mas às vezes é a iniciativa para que tenha o profissional. Né? Se a gente riscar, olha que iniciativa simples, né? Uma atualização, isso está em pauta, mas a gente precisa de força para empurrar. Né? Mas se a gente riscar a palavra multa do parágrafo, né, a gente pode, olha só como fica o parágrafo, parte, né, da arrecadação pode ser destinada a iniciativas de capacitação e valorização e aperfeiçoamento profissional. Pô, isso muda muito. Eu posso usar o recurso para capacitação profissional, para aperfeiçoamento profissional. Ou seja, eu consigo ajudar profissionais aqui do estado de São Paulo a se aperfeiçoarem, a estar mais próximo do que o mercado deseja. Entendeu? E às vezes a gente é cobrado, pô, por que você não faz isso? Porque a lei não me permite nesse momento, a gente precisa atualizar a lei. Entendeu? A gente precisa de representantes lá para protocolarem projetos, montarem projetos de lei como esse, de alteração da lei, não para que ajudem a profissão, né? Que não que atrapalhem a profissão. É isso. Muito, muito bem colocado. Essa é uma informação que eu não sabia. Isso vai virar um corte, provavelmente, porque foi muito bem colocado, Vinícius. Muito bem mesmo. Mas eu acho que é isso. Exemplo, mas é um debate bastante interessante e é muito informativo, né? As pessoas que às vezes entendem que é assim que funciona, elas passam a olhar o conselho de maneira diferente, passam a nos ajudar a achar saídas aqui para gerar boas iniciativas, bons projetos para os profissionais. Exatamente. Pena que a gente demora muito tempo, né, para conseguir pôr tudo isso em prática. Você está aí já há bastante tempo no conselho, mudou muita coisa, implantou o conceito de transformação digital, e não só implantou, como botou para rodar, está funcionando. A gente tem carteirinha digital e várias outras coisas virtuais hoje que facilitam muito a nossa vida, mas a gente sabe que é uma jornada, e a gente está junto para construir o futuro da nossa profissão. Sem dúvida nenhuma. Em 2023 tem muita coisa para entregar, muita coisa bacana vindo aí. Se você estiver aqui mais perto, a gente senta, toma um café e leva essas novidades aí para os profissionais por meio dos seus canais. Você é um cara que conversa muito bem, né, com o público da engenharia. Você pode ser, mais uma vez, aí, uma pessoa muito importante aí nessa trilha de 2023. Vinícius, o que eu puder fazer para contribuir com a nossa classe e com a sociedade, eu vou estar aqui sempre. Muito obrigado pelo papo, obrigado por esclarecer, foi extremamente enriquecedor, não só para o meu conhecimento, mas acho que todo mundo que está assistindo a gente vai conseguir ter uma visão mais clara e dar uma tranquilizada, né? Que é preocupante, às vezes a pessoa só lê a notícia ali no Instagram ou no site e vê, pô, a minha profissão não vai ter mais regulamentação. Não, calma aí, gente, que não é bem assim. Não é tão simples disso acontecer, e se isso for para frente, mais uma vez frisando aqui, a gente não vai deixar isso acontecer. Exatamente, é isso, cara. Pode contar com a gente também na luta, né, contra qualquer iniciativa contrária à nossa profissão,
né? Você sabe, nós vamos lutar e utilizar todas as possibilidades para que enxerguem nossa profissão como uma ferramenta de auxílio de desenvolvimento e não como uma profissão que possa aí gerar qualquer burocracia ou empecilho em qualquer processo de desenvolvimento, principalmente do Estado ou do país. É uma iniciativa que é um absurdo, do ponto de vista aí do contexto, é um absurdo, gente. Nós somos totalmente contrários, mas a gente precisa entender, como você disse, qual é o verdadeiro objetivo de projetos como esse. Realmente, será que é aprovar um projeto de lei para desregulamentar, ou às vezes é só gerar o debate e ficar em evidência, entendeu? Eu acredito nisso, acredito muito nisso. Mas é isso, Vinícius, muito obrigado mais uma vez. Você tem mais alguma coisa para colocar referente a essa temática? Não, filho, estamos à disposição. O trabalho aqui não para, você sabe disso. Então tá. E todo mundo que quiser contribuir para essa evolução da profissão e do sistema, as portas estão abertas. É isso aí. Vinícius, muito obrigado. E a todos que assistiram a gente até aqui, nosso imenso agradecimento. É um prazer estar com vocês, sempre aqui. Conte sempre com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Até logo.